Olá, tudo bem? Vamos continuar com as aulas de manejo de cobertura, falando sobre os pulverizadores. Os pulverizadores podem ser utilizados nas lavouras agrícolas para diferentes aplicações, principalmente controle de pragas, doenças, plantas daninhas e aqui também o manejo da cobertura vegetal. Tá? Então vamos falar sobre eles. Nós temos aplicadores, distribuidores, tá? No popular. E os nomes corretos, atomizador e pulverizador, são os principais equipamentos e nós vamos diferenciá-los ao longo dessa aula. O pulverizador, o objetivo dele é distribuir um princípio ativo de forma homogênea, de tal maneira que não haja falhas de aplicação e o princípio ativo atinja o alvo. Então, o primeiro objetivo é quem é o nosso alvo. É uma planta daninha? É uma planta de cobertura? É um inseto? Um fungo? Então, a primeira coisa é definir o objetivo. Definindo o objetivo, a gente irá traçar a melhor maneira de se atingir esse alvo. Tá? Fatores que afetam a aplicação. Nós temos diversos fatores que podem interferir na nossa aplicação. O clima é um deles. Tá? Se muito ensolarado, temperaturas elevadas, não podemos aplicar porque corremos o risco de perder a gota, perder o princípio ativo, o tempo de vida útil da gota será curto e a gota pode não chegar ao alvo. Está chovendo ou vai chover, não podemos aplicar, temos o risco de escorrimento e perda de produto. Temperatura, umidade elevada também e baixa afetam também a aplicação. E os ventos, se os ventos estiverem elevados, também não podemos aplicar porque nós temos o risco da deriva e o arraste das partículas para fora do seu alvo. O solo, dependendo do produto, se o produto vai entrar em contato com o solo, se o solo é muito argiloso, pode ocorrer de haver uma distorção aí dessas partículas no solo. Tem que conhecer o meu hospedeiro, tem que conhecer o meu patógeno, tá? Quais são as suas características, seu tempo de vida, nível de dano econômico, para aí sim analisar se há necessidade de uma aplicação relacionando o hospedeiro e o patógeno. Conhecer os diferentes tipos de princípio ativo distribuídos no mercado, tá? Comerciais, sejam os pós, solúveis, pós, grânulos, solúveis em água, aqueles que formam a solução verdadeira, que não fazem. Nós temos que conhecer o tipo de princípio ativo, se ele é de contato, se ele é de distribuição, se ele vai ser absorvido e distribuído pelas vias da seiva da planta. Tá? Então a gente precisa analisar e conhecer todos os princípios ativos disponíveis. O veículo, no Brasil nós utilizamos como veículo a água, que é o meio que vai homogeneizar o princípio ativo para a gente distribuir ao longo da cultura. Precisamos treinar o nosso operador, porque um erro do operador pode prejudicar toda a nossa aplicação. E a máquina deve estar em perfeitas condições de manutenção, principalmente vazamentos, o medidor de pressão, eles devem estar adequados e devem estar em boas condições de funcionamento, como as pontas de pulverização também. Falaremos mais adiante. Então, a classificação, nós tínhamos falado do veículo, sólido, líquido, gasoso, mas nós utilizamos principalmente o líquido para levar o princípio ativo até o alvo. Então, nós podemos classificar os pulverizadores de acordo com o princípio de aplicação. Os mais utilizados é a pressão hidráulica. Nós utilizamos os nossos pulverizadores de barra. É um líquido que sai sobre alta pressão. Ao sair pela ponta, lá pelo orifício de saída, ele vai sofrer uns processos de tensão, ao entrar com a pressão atmosférica, e ele vai se transformar numa gota. Nós temos também a atomização gasosa. É um líquido que vai sair sobre baixa pressão e vai entrar em contato com a corrente de ar. Ao entrar em contato com essa corrente de ar, ele vai quebrar em gotículas. A atomização centrífuga também é baixa pressão e se encontra a saída junto a um dispositivo giratório que vai transformar o líquido em gotículas. A nebulização, o líquido vai entrar em contato com a corrente de ar quente e vai se transformar em gotículas. Os eletrodinâmicos será criado um campo elétrico entre a água e o alvo, facilitando o arraste das partículas para o alvo. Pós e microgranos são muito pouco utilizados para nós na agricultura para levar o princípio ativo até o alvo. Os mais utilizados, pressão hidráulica e atomização gasosa.
Pressão hidráulica normalmente nas culturas anuais, costura de verão e inverno, enquanto que a atomização gasosa em culturas perenes. A gente tem um exemplo aqui de um pulverizador de alta pressão e aqui um pulverizador de atomização gasosa, né? Um atomizador, então um pulverizador e um atomizador. Com a pressão hidráulica, né, que é um dos mais utilizados, o líquido sofre, né, pressão ao sair do orifício, ele está sujeito a essas forças que são tensão, viscosidade e coesão. E aí ele vai sofrer vibrações e com o aumento do seu diâmetro vai diminuir a tensão e vai formar-se a gota, que é o que acontece aqui nessa barra de aplicação. É um líquido sobre alta pressão que ao sair sofre as tensão, ação das tensão, viscosidade e coesão, e aí vai se transformar em uma gotícula. Tanto é, se a gente observar de perto, a gente vai ver a formação de um filme contínuo e depois a quebra em gotículas. Então, eu ainda posso ter diferentes tipos de modelos, tá, de equipamentos para pulverização. Podemos ter os manuais, aqui um manual adaptado a uma versão semi-automatizada. Ele poderia estar acoplado à tração animal, ele poderia ter um motor, nós temos os motorizados. E aí nós temos os tratorizados, acoplados ao sistema hidráulico 3 pontos, acoplados à barra de tração. E os autopropelidos, tá, que tem deslocamento próprio, tem um motor próprio, rodas, que vão se deslocar automaticamente, tem um grande desempenho. E nós temos os aéreos, a aplicação aérea é uma realidade em regiões planas, né, com facilidade, com relevo de suave a ondulado, são utilizados. Então, aqui é um exemplo de um circuito hidráulico de um pulverizador. Então, nós temos o tanque, que é o amarelo. Na entrada onde eu vou fazer o abastecimento, eu tenho um primeiro filtro. O 2 vai ser o agitador, que pode ser mecânico, mas na maioria é uma recirculação da água. Válvula de controle de agitação, e aí o fluxo, né, agitação hidráulica. Câmara de compensação. A câmara de compensação tem a função de evitar a pulsação que ocorre, né, depois da bomba. Tá? Então a bomba vai pressurizar o líquido, normalmente é uma bomba de pistão. Essa bomba vai fazer aquela oscilação, né, o movimento de pistão, o motor sobe e desce, gera essa oscilação. A câmara de compensação tem uma bolsa de ar que vai absorver essa pulsação e vai deixar o líquido mais constante, né? Para que a gente não tenha lá na saída, lá nas pontes de projeção, o líquido ora forte, ora fraco. Então a câmara de compensação faz com que o fluxo seja contínuo. Tá? Nós vamos ter aqui um registro da linha de sucção, né, que vai para a bomba, e os filtros. Então nós temos aqui normalmente no mínimo 3 filtros ao longo do circuito hidráulico. O filtro do abastecimento, o filtro da linha e o filtro da ponta de pulverização. Tá? Continuando aqui, nós temos o 8, que é a nossa válvula de reguladora de pressão. O 9 é uma linha de retorno, um excedente que não vem para a linha de aplicação volta para o tanque. Nós temos o manômetro vai medir a pressão. Existe uma pressão padrão de aplicação para cada tipo de bico, isso deve ser observado, da ponta de pulverização, isso deve ser observado pelo fabricante. Válvula de controle das barras, hoje nós temos barras muito grandes, podemos chegar a 20, 30 metros aí de largura de aplicação. Nós temos os registros de abre e fecha e controle da quantidade de seção. Com o advento das tecnologias, hoje esses controles de seção podem ser automatizados, tá? Com o uso de um sistema de GPS, GNSS. E o 12 aqui nós temos os bicos, né, as pontas de pulverização. Então vamos falar um pouquinho da constituição, né? De maneira geral, aqui a gente está vendo um equipamento pequeno montado, mas ele tem um tanque, normalmente de algum tipo de plástico, tá? O cabeçal de controle com o manômetro, as mangueiras, filtro, a bomba e as barras de pulverização, onde vão estar as pontas de pulverização. Tá? Então nós temos o tanque, tá? Nós temos o filtro, né? Nós temos mínimos três filtros, o do abastecimento, o filtro da linha de sucção, que é esse daqui que a gente vê nessa figura. Os filtros possuem aqui dentro diferentes tipos de malhas, né? Quanto maior a malha, maior a quantidade de furos por centímetro quadrado, ou seja, ele vai reter mais impurezas. Nós temos o agitador, que fica na parte interna. O tamanho do tanque refere-se à autonomia do equipamento. Quanto maior o tanque, maior a autonomia. E de preferência que seja de polietileno e de resina, tá? Esse tanque.
A bomba, nós temos diferentes tipos de bombas, né? As mais comuns são as bombas de pistão, tá? Como essa daqui que a gente vê, de 3 pistão. Tá? Temos de roletes, de engrenagens, centrífugas, mas a mais comum é essa aqui, que é a bomba de pistão, tá? Essas outras aqui, o líquido entra em contato com os mecanismos internos, se há um desgaste maior. Tá? Essa daqui existe uma membrana que impede o contato ali com a parte interna do motor, e isso é, aumenta a vida útil. Tá? E a câmara de compressão ou de compensação, como eu disse anteriormente, ela vai ter uma bolsa de ar que vai absorver essa pulsação gerada pela bomba de pistão. O regulador de pressão, registros e manômetros. Tá? Então, o regulador de pressão e o manômetro, né, junto com os registros, normalmente ficam num cabeçal de controle, como vocês podem ver nessas 3 imagens aqui. Então, o regulador de pressão vai funcionar como um tucho aqui, impedindo, né, ou aumentando a passagem de água para a linha de aplicação. O manômetro, a gente vai conseguir observar qual que é a pressão que está sendo, o manômetro vai conseguir observar qual que é a pressão que está sendo aplicada, e os registros abre e fecha direita e esquerda, dependendo do tipo de pulverizador. Como disse anteriormente, com as tecnologias, esse tipo de controle hoje pode ser todo automatizado, o controle de seção. Então, nas barras, nós vamos ter os bicos, né, as pontas de pulverização, bicos. Então, o bico, né, ele é composto pela capa, que é essa parte externa que a gente vê aqui, tá? O corpo é essa parte de trás aqui, que fica presa ao, ao suporte, tá? Na parte interna, nós temos um filtro, um pequeno filtro, para impedir que as impurezas obstruam a saída aqui. E a ponta propriamente dita, que nós temos diferentes tipos de pontas. Tá? E aqui dentro nós temos um anel de turbilhonamento, quando nós temos um jato tipo cone, né? Que ele mais ou menos neste formato aqui, ele é formato de um círculozinho, tá? Aonde ele fica girando para ter o jato circular. Tá? Então nós temos alguns tipos de bicos. Então, vamos dividir em 2 pontas básicas aqui, tá? Existem inúmeras no mercado, nós vamos restringir aqui apenas algumas para mostrar os princípios de funcionamento. Jato em leque. Jato em leque ou jato em plano, ele tem uma distribuição bem uniforme ao longo do jato, os ângulos variam de 80 a 110 graus. Nós temos esse um bem tradicional, nós temos um muito utilizado recentemente, que é o leque duplo, tá? Eu tenho 2 ângulos com jatos de 30 graus. E nós temos o de ângulo de grande impacto, ou de grande deflexão. Ele vai ter um ângulo de aplicação de 120 a 130 graus. São mais utilizados para alvos planos, muito utilizado esses bicos para aplicação, essas pontas para aplicação de herbicidas, tá? Ou sobre o solo, sobre plantas. Esse leque duplo tem se utilizado em culturas também para aplicação de alguns tipos de inseticidas e fungicidas. E o jato em cone, como o próprio nome diz, ele é um cone, ele é um círculo, dividindo-se em 2 categorias: cone cheio e cone vazio. Com cone cheio, eu vou ter as gotículas distribuídas ao longo de todo o círculo. Em o cone vazio, eu vou ter a maior quantidade de gotículas concentrada apenas na periferia. Claro, vai ter gotas aqui, mas em menor quantidade. A maior parte das gotas vai estar concentrada na extremidade. Mais utilizado para alvos tridimensionais, como folhagem, então muito utilizado para aplicação nas folhas, inseticidas, fungicidas, adubos foliares. Nomenclatura das pontas, né? Nós temos aqui um exemplo, é muito comum a gente ver a numeração delas aqui, por exemplo, 8004. 80 vai se referir ao ângulo de abertura do jato, o 04 se refere-se à vazão da ponta de pulverização. No entanto, isso aqui está em galões americanos por minuto, então é 0,4 galão americano. Um galão americano é igual a 3,785 litros por minuto. Então, 0,4 é igual a 1,5 litros por minuto. Então, essa ponta aqui, de 80 a 04, tem uma vazão de 1,5 litros por minuto. Então, o atomizador, diferente do pulverizador, o atomizador ele tem
um ventilador na parte traseira, uma turbina, que também é acionada pela tomada de potência do trator, que gera um fluxo de ar muito forte. Então aqui nós temos as pontas de pulverização, os bicos. O líquido, ao sair em baixa pressão, recebe o contato com a corrente de ar e transforma-se em gotícula, utilizado muito em culturas perenes, como café, citros, de maneira geral, é o equipamento utilizado para fazer as pulverizações. Tá? A constituição é muito similar, eu vou ter um chassi, tá? Uma barra aqui, a bomba está aqui, acionamento pela tomada de potência do trator, cabeçal de controle, abastecimento, o tanque, sistema de filtragem, tá? E aqui as barras de aplicação, que em vez de ser vertical, estão numa posição horizontal, estão numa posição vertical, porque trabalham em culturas perenes em fileiras. Tá? Então, fazendo esse tipo de aplicação aqui que vocês estão vendo, né? Nós temos a cultura plantada em fileiras, o atomizador passa aqui fazendo a aplicação nas laterais. O líquido sai sobre baixa pressão, vai entrar em contato com o ar, gera-se as gotículas e vai até o alvo. É importante hoje a gente pensar nas propriedades agrícolas, né? A questão da segurança, quando fala de aplicação de herbicidas, inseticidas, fungicidas, né? Que são os agrotóxicos, existe necessidade de ter toda uma estrutura, tá? Relacionada a EPIs, tá? E uma separação com caixa d'água específica para abastecimento do pulverizador, tá? Devido à questão dos controles ambientais aí e também trabalhistas.